Dando continuidade à história, A Morte Não é o Fim. Escrito por Assis Azevedo. Ditado pelo Espírito João Maria. Capítulo 15. Recordações. Desde a transferência de Joel, Paulinho, Roberto, Diana e Clarice para o quarto anexo, supervisionado por Juliana, pouco mais de um ano se passou. Esses jovens foram submetidos a uma educação muito rígida, aprendendo teoricamente tudo sobre os mundos espirituais e material, para assim candidatarem-se a uma nova existência. Joel continuava alegre e brincalhão, embora houvesse amadurecido muito, sendo um dos alunos mais conceituados do quarto anexo. Ele se encontrava com alguns amigos estudando numa das confortáveis salas daquele setor educacional, quando Rosa Maria entrou sorrindo e cumprimentou a todos em voz alta. Alô, pessoal! Paulinho, que também havia amadurecido bastante, respondeu. O que houve, Rosa? Albertinho terminou de nascer no berço dos mesmos pais de sua penúltima existência. Viva nosso querido Alberto! Gritou Roberto, que já estava recuperado. Diana começou a chorar. Estranhando-lhe a reação, Roberto perguntou: Querida, por que você está chorando? De alegria, Roberto. Rosa estava sorrindo e muito alegre. Joel, desconfiado, inquiriu-a: Rosinha, por que você está tão alegre com o nascimento de Alberto? Porque eu vou pedir aos meus superiores para reencarnar na mesma família da minha última encarnação, se possível, como filha de Roberto e Yolanda. Agora, se não houver condições de voltar ao lar deles, eu vou tentar outro casal que me aceite como filha nessa próxima existência. E por que esse interesse repentino em reencarnar? A moça riu e abraçou o amigo, dizendo: Dessa vez, eu vou realizar o meu sonho, casar com meu querido Alberto. Joel ficou calado, pensando: Acho que eu não vou reencarnar tão cedo. Não me interessa outra pessoa para partilhar a minha vida material, a não ser a Rosa. Num canto reservado, Roberto estava sentado, chorando. Rosa aproximou-se dele e perguntou: Meu irmão, por que essa tristeza? Eu tenho quase certeza de que meus pais, Roberto e Yolanda, não vão me aceitar como filho, por isso eu prefiro adiar por mais algum tempo minha volta à Terra. Você não pode pensar assim, meu irmão. Por quê? Lembre-se de que os nossos pais encarnados continuam nos amando, principalmente o Dr. Roberto, que mesmo sabendo que você não era filho legítimo dele, amou-o como um verdadeiro pai. Após alguns afagos e palavras de amor dos amigos, Roberto ficou mais otimista e se acalmou. Paulinho, que também estava melancólico, foi abordado pelas irmãs Diana e Clarice. Clarice perguntou-lhe: Paulo, qual o motivo da tristeza? Paulinho pegou na mão das moças e respondeu-lhe: Vocês souberam que Marijane se casou? Soubemos, sim, responderam as irmãs. E como vou fazer para estar perto da mulher que sempre amei? As moças se entreolharam e Diana respondeu sorrindo: Só existe uma maneira. O rapaz respondeu curioso: Qual? Reencarnar como filho dela. De jeito nenhum. Eu não suportaria ver o meu pai acariciando a minha amada. Deixe de ser ingênuo, Paulinho. Quando reencarnar, você terá esquecido todo o seu passado. Não vai se lembrar de que um dia namorou Marijane. Paulinho pensou um pouco e respondeu: Não acredito nisso. Quando estiver mais crescido, eu vou demonstrar muitos ciúmes do meu pai. Então nós vamos brigar direto, pondo em risco o êxito da minha nova encarnação.
Diana ficou pensativa. Rosa Maria, que estava atenta à conversa, tentou amenizar a situação. Acho que Paulinho tem certa razão, mas ele não precisa se preocupar com isso, pois o Instituto da Família tem como objetivo a educação dos espíritos afins ou até mesmo dos que são antipáticos. Rosa aproximou-se de Paulinho e, com gestos carinhosos, continuou falando. Meu querido amigo, o objetivo das encarnações em grupos, seja no Instituto da Família ou em outros, é tentarmos ajustar as contas dos pretéritos, até o dia em que todos os ressentimentos, mágoas, sentimentos de ódio, vingança e outros defeitos inerentes aos espíritos inferiores pertencentes à terceira ordem desapareçam por completo, elevando-nos a uma categoria de espíritos mais evoluídos. Paulinho colocou a mão no ombro da moça, correspondendo ao seu carinho, e pediu: Continue, minha querida irmã. Estou precisando dessa explicação numa conversa informal, como a que estamos tendo neste momento. Paulinho, se você reencarnar como filho de Marijane, tenho certeza absoluta de que o amor de vocês vai passar por um estreitamento maior, porque mãe e filho terão condições de aperfeiçoar esse amor, para que no futuro, não muito distante, ambos venham a encontrar-se novamente como homem e mulher, num relacionamento com o fim de consorciarem-se. Quanto ao casamento de Marijane com outro homem, talvez esse tenha sido o modo que ela encontrou para esquecer você, o que não significa que ela ame o marido como amou ou ama você. Talvez você tenha razão. Vou pensar, mas eu tenho uma dúvida. Que dúvida? Não sei se eles vão me aceitar como filho. Isso é outro problema entre vocês três, mas se Marijane realmente o amou, não há por que você se preocupar. Eu tenho certeza de que ela o aceitará como filho. Os jovens ficaram em silêncio e em seguida voltaram aos seus afazeres. A supervisora Juliana estava conversando em seu gabinete com o amigo Tomás sobre assuntos referentes aos espíritos do quarto anexo, que estavam em condições de reencarnar. Tomás olhou para a amiga e perguntou com muito cuidado para não parecer que estava se intrometendo em suas funções. Todos os irmãos que estão em condições de partir para uma nova existência estão dispostos a enfrentar mais uma existência no mundo corporal? A moça respondeu: Isso eu não sei. Então, querida, sugiro que você faça uma reunião para tratar desse assunto com eles. Aliás, você já tem feito isso muito bem com os outros que passaram pelo seu anexo. Já pensei nisso, amigo. Então, o que está faltando? Estou com medo das perguntas que costumam ser feitas nesse tipo de reunião. Medo das perguntas, Juliana? Por quê? A supervisora levantou-se, respirando profundamente, começou a andar pelo gabinete e depois respondeu: Na verdade, meu medo é que eles me perguntem algo sobre suas existências passadas. Não vejo problema algum nisso. Além do mais, você já está acostumada com esse tipo de pergunta. Tomás, lembre-se de que esses jovens têm pretéritos bastante comprometedores e serei obrigada a responder às perguntas que me fizerem, tendo em vista que essa é a minha obrigação como supervisora de um setor educacional. Eu não entendo aonde você quer chegar, já que essa não será a primeira vez que candidatos a reencarnar com passados nebulosos farão esse tipo de questionamento a você. Temo que eles, após ficarem sabendo dos débitos de seus passados,
queiram adiar a possibilidade de uma nova encarnação. O supervisor Tomás ficou pensativo e depois falou: Você tem razão. Isso tende mesmo a acontecer. E a prova somos nós mesmos, que, após sabermos tudo o que aprontamos em existências passadas, não tivemos até o presente momento coragem para enfrentar o mundo material. Ambos ficaram calados por alguns instantes, cada um entregue aos seus próprios pensamentos. Tomás levantou-se, beijou a face da amiga, despediu-se e foi para o seu setor. Juliana ficou pensativa, com o olhar perdido num ponto qualquer. Depois sacudiu a cabeça como se tivesse decidido algo e apertou o botão de um aparelho localizado sobre a sua mesa, pedindo: Atílio, por favor, avise os jovens que se encontram em condições de se candidatar a uma nova existência na Terra, que faremos uma reunião com eles amanhã, nos 3 primeiros tempos de instrução. Atílio, instrutor assistente da supervisora Juliana, era um rapaz muito estudioso, alegre e inteligente. Quando demonstrara interesse em reencarnar, Juliana pedira-lhe que ficasse no mundo espiritual por mais alguns anos, a fim de ajudá-la nas tarefas educativas. No dia seguinte, vários jovens se dirigiram ao salão, que servia de auditório, para participar da reunião convocada pela supervisora. Entre eles estava Joel, Paulinho, Roberto, Manhoso, Edson, Rosa Maria, Clarice e Diana. Joel estava inquieto, sendo observado pelo amigo Paulinho, que indagou: O que você está sentindo, amigo? Eu sei que essa reunião vai mexer com a nossa situação psicológica. Enquanto alguns jovens brincavam alegres, pois sabiam o motivo daquela reunião, outros estavam tristes, talvez porque ainda não tivessem coragem de retornar ao mundo material. Juliana entrou no auditório acompanhada por vários auxiliares, entre eles Atílio. Ela se manteve em pé, olhando para os seus pupilos, que foram aos poucos se calando. Quando o silêncio reinou no ambiente, a supervisora saudou-os e em seguida fez uma prece pedindo a Deus, a Jesus e os seus superiores proteção, orientação e autorização para realizar aquele encontro. No auditório encontravam-se dispostos alguns aparelhos semelhantes a pequenos equipamentos de projeção. E em alguns lugares as paredes haviam se convertido em telas prontas para receber as projeções daqueles aparelhos. Juliana, após a prece, começou a falar sempre com um sorriso tranquilizador nos lábios, deixando seus jovens inteiramente à vontade. Todos vocês já sabem o assunto que iremos abordar nessa reunião: a reencarnação dos que desejam partir em curto prazo para o mundo material. Ela olhou para um de seus assistentes e imediatamente lhe fez projetar nas telas do auditório algo escrito. Do lugar em que estavam sentados, os espíritos vislumbravam perfeitamente o seguinte texto: Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que,
concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Questão 132 do capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A moça ficou em silêncio, observando com atenção o semblante dos presentes. Os jovens estavam inquietos. Em alguns, a ansiedade era visível, pois todos sabiam que para obter êxito numa existência no mundo material, são necessários sofrimentos, lágrimas, trabalho, estudo, tolerância, resignação e, sobretudo, muita fé no nosso Criador e em seu Filho bem-amado Jesus. Principalmente para aqueles que têm muitas dívidas a saldar com o seu próximo. Após alguns minutos analisando a reação daqueles espíritos, filhos de Deus, a supervisora falou de maneira natural, a fim de que os jovens não desistissem de reencarnar para o bem de sua própria evolução. Meus queridos irmãos e amigos, vocês já conheciam esse texto, que faz parte do programa de estudo que vocês seguiram durante o tempo de permanência nesse anexo. Enquanto todos a fitavam, Juliana apontou para a projeção e perguntou: quem considera que está em condições de cumprir, numa próxima existência, essa questão de O Livro dos Espíritos? Todos baixaram a cabeça. Um dos jovens levantou-se e disse: supervisora, encontro-me capaz de ter uma nova existência. A moça sorriu para o rapaz. Você tem certeza disso, meu querido Jair? Tenho, supervisora. Fiz muitas coisas negativas na minha existência passada, principalmente contra as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, o nosso Mestre. Todavia, eu tenho certeza de que desta vez não falharei. Juliana fez sinal para um de seus assistentes e um filme foi projetado nas telas do auditório. Nele aparecia alguém orgulhoso e de aspecto inteligente, porém mau, sentado atrás de uma mesa, cuja madeira era talhada com detalhes em ouro. Juliana perguntou: Jair, você sabe quem é esse senhor que aparece no filme? O rapaz passou a respirar com dificuldade e a recordar de uma de suas existências em que fora um nobre terrivelmente cruel. Lembrou-se dos milhares de vítimas que mandara matar quando era um senhor muito poderoso na Idade Média. Jair foi empalidecendo e entrou em uma preocupante condição de perturbação. A supervisora mandou um de seus assistentes atendê-lo. Aos poucos, o rapaz foi voltando ao seu estado normal, enquanto o restante dos jovens permanecia em silêncio. Após alguns instantes, Juliana perguntou a Jair: meu querido irmão, você ainda acredita que está preparado para reencarnar? O rapaz baixou a cabeça e respondeu com segurança: sei que eu vou sofrer muito, talvez mais do que na minha última existência, quando eu não soube vencer os meus instintos perversos. Mas eu continuo firme na decisão de reencarnar, pois se eu não enfrentar o aprendizado que me espera na matéria, como poderei progredir? A moça sorriu, foi até o rapaz, abraçou-o e beijou-lhe a face, dizendo: meus parabéns, Jair. Essa coragem é o começo da sua redenção espiritual. Em seguida, voltou ao seu lugar e continuou explanando a respeito da reencarnação. Ao final, perguntou: todos têm a mesma certeza do nosso Jair? Vocês estão prontos para serem transferidos para o terceiro anexo, responsável pelas reencarnações? Joel levantou-se e perguntou: será que posso ver um pequeno trecho da minha penúltima existência? Pode, meu querido. Imediatamente foi projetado nas telas um filme que mostrava um senhor muito bem vestido, em estado de embriaguez, surrando um homem já idoso. Olhando para a tela,
Joel começou a ficar sem ar. Naquelas cenas, o rapaz se reconheceu em sua penúltima reencarnação. Ele começou a gritar: Por favor, ajude-me! Eu não quero bater no meu pai. Eu não consigo me controlar. Juliana estava séria. Ela perguntou: Você conseguiu identificar a pessoa que estava surrando naquele momento? É o Tomás, o supervisor do quinto anexo. Naquela época ele era meu pai. Por favor, Juliana, ajude-me. Imediatamente os assistentes da supervisora correram para socorrê-lo. Joel foi voltando ao seu estado normal. Após um pequeno intervalo, Juliana voltou a perguntar: Meu querido Joel, você continua firme no propósito de reencarnar? O rapaz, que estava de cabeça baixa, respondeu quase num sopro: Por enquanto não. Deixe-me aprender mais um pouco. Juliana observou que a segurança que havia sido transmitida por Jair ia aos poucos desaparecendo do semblante dos jovens. Ela pensou: Meu Deus, quantos espíritos têm vontade de reencarnar para resgatar os seus débitos, e, no entanto, o medo é maior. Um dos espíritos candidatos à reencarnação levantou-se, pediu licença para falar, e a supervisora anuiu imediatamente. Pode falar, minha querida amiga. Estou nessa colônia há vários anos e já tive oportunidade de tomar conhecimento a respeito de algumas das minhas encarnações, sendo esse o motivo pelo qual venho adiantando a minha próxima existência. Minha querida Dolores, você quer ver mais alguma passagem de outra encarnação sua? Sim, por favor. Mais uma vez a supervisora olhou para um de seus assistentes, que estava próximo a um dos equipamentos de projeção, e sinalizou. Nas telas espalhadas pelo auditório apareceu uma senhora de aspecto asqueroso dentro de uma caverna com vários apetrechos em torno de si. Ela invocava espíritos satânicos, com o objetivo de fazer o mal aos adversários daqueles que a procuravam, sacrificando inclusive animais e seres humanos em seu culto demoníaco. Dolores começou a chorar descontroladamente, sendo necessário o auxílio dos assistentes de Juliana para que a moça voltasse à sua condição normal. Com muito carinho, a supervisora se aproximou daquele espírito sofredor e perguntou: Dolores, você se lembrou dessa parte? Sim, eu me lembrei, Juliana. Nessa época, eu já tinha informações dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e mesmo assim eu me dedicava a ganhar dinheiro dos ricos e poderosos, fazendo mal aos meus irmãos. Ao longo do tempo, esses a quem prejudiquei se tornaram meus obsessores, principalmente aqueles que sacrifiquei, usando o seu sangue para revitalizar as energias fluídicas dos espíritos que trabalhavam comigo, com o objetivo de atingir os fins para os quais eu os invocava. Minha querida Dolores, você sabe que, após essa reencarnação projetada nas telas, já lhe foi dada a oportunidade de ter outras existências? Sei, assim como também tomei conhecimento de que falhei em todas, e é por isso que ainda estou com muito medo de ter uma nova encarnação. Juliana ficou em silêncio. De repente, Dolores levantou-se e falou energicamente: Juliana, se alguém me aceitar como filha, resolvi que, mesmo com todos os débitos que eu tenho que pagar, eu estou ciente do sofrimento que deverei enfrentar. Reencarnarei, porque somente assim Deus e Jesus perdoarão o mal que eu fiz aos meus irmãos. A supervisora começou a chorar. Atílio, que estava ao lado dela, colocou a mão em seu ombro e indagou: O que você tem, minha querida irmã? Nada, Atílio. Estou chorando de alegria porque a nossa irmã Dolores finalmente resolveu voltar ao mundo material. Um dia ainda farei o mesmo. Essa moça tem muita coragem. O rapaz completou o pensamento de Juliana. Atílio, você vai perder a sua melhor amiga aqui na colônia.
Eu sei disso. Ela foi uma das criaturas que ajudaram bastante em minha recuperação. Mas eu vou pedir a Deus todos os dias que apareça alguém que a receba como filha e que ela vença as dificuldades que a matéria coloca no caminho daqueles que reencarnam com a finalidade de caminhar para o seio do nosso Pai. Completou o rapaz. Os participantes da reunião permaneciam em silêncio. Juliana observou que os jovens estavam bem, apesar das emoções. Aproveitou, então, a oportunidade para perguntar-lhes: antes de encerrarmos essa reunião de estudos, em que os candidatos a uma nova existência puderam tirar suas dúvidas, eu desejaria saber se alguém está com dificuldade para conseguir uma nova existência. Paulinho, meio encabulado, após fazer um gesto com a mão, disse: desculpe-me, supervisora, eu desejo fazer uma pergunta muito importante para mim. Estou à sua disposição, Paulinho. Qual é a sua pergunta? Eu poderia escolher a minha ex-namorada para ser minha mãe na minha próxima existência? Não vejo nenhum problema, a não ser que ela não o aceite como filho, por causa da influência do seu esposo ou companheiro. Quanto à mãe da minha última existência, será que ela aceitaria me receber novamente como filho? Você é um felizardo, Paulo, falou a colega Dolores. Eu estou procurando no arquivo da minha subconsciência perispiritual e eu não encontro ninguém disposto a me receber como filha nessa próxima encarnação. Finalizou chorando sua colega. Paulinho caminhou entre as cadeiras até chegar próximo a Dolores e, abraçando-a, disse-lhe com ternura: minha querida, quando estiver reencarnado, prometo que não me esquecerei de você. Vou fazer o possível para ajudá-la. A moça, abraçada ao rapaz, beijou-lhe a face e disse: muito obrigada, meu amigo. Você é muito feliz, pois pode escolher quem serão seus pais. Paulinho começou a chorar e pensou: vou fazer o possível para ajudar essa criatura quando estiver no corpo de carne. Meu Deus, ajude-me a vencer as tentações da matéria. Juliana acompanhava os pensamentos do aluno e emocionou-se com a sua vontade de vencer os laços da matéria e ajudar a amiga Dolores. Joel levantou-se novamente e, meio eufórico, perguntou à supervisora: posso esperar meu amigo Paulinho reencarnar e depois tentar uma nova existência como seu irmão consanguíneo? Claro, meu irmão Joel. Muito obrigado, supervisora. Agora estou mais aliviado. Juliana ficou intrigada com aquela decisão de Joel. Joel, por favor, eu posso saber por que você quer reencarnar como irmão do Paulinho? Porque eu conheço a bondade do seu coração e sei perfeitamente que ele não vai se esquecer de mim quando estiver envolto num corpo material. Joel, você está se esquecendo dos velhos companheiros, falou Roberto. Eu fui seu melhor amigo na nossa última existência e garanto que também não vou me esquecer de você quando estiver encarnado na Terra, completou o rapaz. Roberto, meu amigo, sei que você também me aceitaria como irmão em sua família, que tanto o adora, mas eu sinto algo muito forte pelo nosso Paulinho. Atenta ao diálogo dos amigos, Juliana sorriu e fez um sinal imperceptível a Atílio, no exato instante em que Rosa Maria dirigia-se a Roberto. Roberto, nós já combinamos que tentaremos pedir ao Dr. Roberto e à doutora Yolanda que os aceite como filhos, já que a mamãe é muito nova e pode receber a ambos. Quanto a mim, ficarei mais um tempo ajudando Juliana voluntariamente. Na época oportuna, tentarei uma nova existência na nossa família. Roberto ficou calado. Juliana desceu da pequena elevação da tribuna e começou a andar entre os jovens. Ela acariciava os seus alunos, respondia às perguntas de cunho íntimo, brincava com alguém e, às vezes, ao falar com algum deles, começava a chorar
em virtude das várias amizades sinceras que cultivava junto àqueles espíritos. Voltando em seguida para a tribuna, a supervisora ainda falou mais um pouco sobre as dificuldades de uma encarnação, citando como exemplo o sofrimento do nosso Mestre Jesus. Os presentes ouviam aquela moça, a quem tanto adoravam, e não conseguiam descrever o amor que sentiam por ela. A supervisora do setor educacional dos espíritos que haviam desencarnado ainda jovens e que necessitavam, mais cedo ou mais tarde, voltar ao mundo corporal. Com exceção daqueles que vão esperar mais um tempo para reencarnar, os demais podem se apresentar ao terceiro anexo, a fim de concluir os preparativos para uma nova existência. A moça respirou fundo e, de olhos fechados, fez a prece de encerramento e em seguida disse com voz emocionada: Que Deus e Jesus protejam vocês. Adeus, meus queridos amigos. Em breve estarei vestida em um corpo material para também continuar o meu aprendizado e tentar pagar algumas de minhas dívidas. Capítulo 16. Intuição de mulher. Yolanda passou a acompanhar o marido às reuniões do centro espírita que ele frequentava desde que o filho Roberto fora conduzido para a colônia espiritual. O casal se enganjara nos estudos da doutrina espírita, dedicando-se inclusive a ajudar as crianças carentes da comunidade que a instituição auxiliava através de seus trabalhos de assistência social. Numa noite em que perdeu o sono, o Dr. Roberto dirigiu-se à sala de visitas para não perturbar o sono da esposa, e ali ficou, observando o recinto e lembrando-se com carinho de seus filhos, Roberto e Rosa Maria, mormente de quando eram crianças, e brincavam com os presentes que ele ou Yolanda havia comprado para eles. Recordava-se de Roberto implicando com a irmã e ainda parecia ouvi-la gritando: Pai, manda o Roberto ficar quieto. Outras vezes era a menina que provocava o irmãozinho e era Robertinho quem gritava para que o pai mandasse Rosa parar de amolá-lo. Yolanda virou-se na cama e seu braço não encontrou o marido. Abriu os olhos, prestou atenção se ouvia algum barulho vindo do banheiro. E como nada escutasse, sentou-se na cama e chamou em voz baixa: Querido, onde você está? Não recebendo resposta, dirigiu-se à sala de visitas. E na penumbra viu o marido sentado no sofá com os olhos fechados, entregues aos seus pensamentos. Pressentindo que a esposa estava se aproximando, Roberto abriu os olhos, mas não disse nada. Yolanda sentou-se ao lado dele e também permaneceu em silêncio, procurando o momento certo para fazer alguma pergunta. Passado alguns minutos, pegou a mão do marido e indagou carinhosamente: Querido, o que aconteceu? Está com insônia? Roberto enlaçou a esposa com um dos braços e respondeu sério: Não se preocupe comigo, querida. Estou muito bem. Então por que está aqui solitário e pensativo? O médico levantou-se, foi até uma janela e respirou profundamente o ar da madrugada. Voltou para o sofá, olhou para a mulher e falou com calma, demonstrando em suas feições toda a emoção que estava sentindo. Sonhei com os nossos filhos, Rosa e Roberto. Ora, Roberto, sonhar é normal. Não foi simplesmente um devaneio, querida. Foi mais do que isso, pois eu vi o Roberto me abraçando e pedindo para voltar como nosso filho mais uma vez. Yolanda levantou-se, inquieta,
e, sem poder conter sua curiosidade, perguntou ao marido: E Rosa Maria, ela falou alguma coisa? Sim, pediu para recebermos Roberto como filho e disse que em breve ela também voltará a reencarnar. A esposa andou de um lado para o outro, visivelmente preocupada, e depois se sentou ao lado do marido, ficando por alguns minutos em silêncio. Roberto perguntou, estranhando o comportamento da esposa: Você, que estuda a doutrina espírita, acha que o meu sonho foi apenas produto da minha imaginação? Não. Estou tentando coordenar as minhas ideias para conversarmos melhor sobre esse assunto. Que ideias você está tentando coordenar, Yolanda? Posso saber o que está pensando? Pode. Estou me recordando que também sonhei com Rosinha e Roberto, mas eu não consigo me lembrar do sonho. Ambos ficaram em silêncio. A mulher, um pouco nervosa e impressionada com o sonho do marido, voltou-se para ele e fitou-o demoradamente, indagando: Você acha possível que Roberto tenha pedido para reencarnar como nosso filho novamente? O médico aqueceu com a cabeça. E sorrindo para o marido, ela disse: Meu querido, não há a menor possibilidade. Eu estou muito velha para isso. Além do mais, o médico pediu: Por favor, complete a frase. Você sabe que essa doutrina é muito bonita, mas não se esqueça de que somos médicos, pessoas que estudam uma parte da ciência e ainda não sabemos se tudo que Allan Kardec codificou é verdade. Lembre-se de que a Ellen, com a sua idade, teve um filho e está muito bem. Quanto a acreditar ou não nas informações da doutrina espírita, acho que já tivemos provas suficientes de que essa religião tem algo a esclarecer. E embora nossa ciência não confirme, ela também nada provou contra. A mulher ficou pensativa por alguns minutos e depois falou com muito cuidado, ciente de que se tratava de um assunto delicado. Roberto, não se esqueça de que Ellen só sobreviveu ao parto porque ali aconteceu algo extraordinário, algo que ninguém consegue explicar, um milagre, o que não é aceito pelo Espiritismo. Mas ela não morreu. Ela e o filho estão com saúde. Marcondes não para de elogiar esse filho, que diz ser Albertinho. Não venha me induzir a engravidar com a desculpa de que estaremos recebendo como filho nosso Roberto. O marido começou a passear pela sala. Por fim, parou diante da esposa e disse sorrindo para ela: Querida, serei muito feliz se você aceitar o Roberto como nosso filho. E dessa vez ele vai ser sangue do meu sangue. A mulher se emocionou e, abraçando o marido, começou a dar risada. Você está zombando de mim, Yolanda? Perguntou o homem. Não, meu amor. Estou rindo da infantilidade dos homens. Por quê? Abraçando novamente o marido, Yolanda respondeu: Porque Roberto sempre foi seu filho. Mas você agora, como qualquer machista, vai querer que ele reencarne como nosso filho só para ter o prazer de dizer que ele é realmente o seu filho legítimo. E se for isso, qual o problema? Yolanda não respondeu. Pegou a mão do marido e falou no ouvido dele: Se quisermos aceitar Robertinho como nosso filho, desta vez tendo você como seu pai legítimo, não vamos perder mais tempo. O marido entendeu. Feliz, ele beijou a esposa demoradamente e disse: Você é a mulher mais linda desse mundo. Juntos, eles se encaminharam em direção ao quarto. Enquanto isso, no terceiro anexo da Casa de Misericórdia, Deus e Amor, Rosa Maria pulava de alegria e abraçava o irmão Roberto,
parabenizando-o pela conquista de reencarnar como filho legítimo de Dr. Roberto e Doutora Yolanda. O rapaz começou a chorar. A moça ficou preocupada e, abraçando o irmão, aconchegou-o em seu colo, tentando entender por que ele estava chorando. Roberto enxugou as lágrimas e, olhando para a irmã, disse: Rosa, não se preocupe com meu choro. Eu estou bastante emocionado por ter chance de reencarnar como filho verdadeiro do meu pai Roberto. Eu entendo, querido. Você sofreu muito em sua última existência por causa disso. Mas agora Deus, em sua bondade infinita, está recompensando você ao lhe dar o presente de ser filho legítimo do nosso pai carnal. Dr. Marcelo, supervisor do terceiro anexo, estava de braços cruzados, observando discretamente aquela cena entre os irmãos. Aproximou-se dos jovens e, abraçando o rapaz, disse-lhe: Meus parabéns, Roberto. Você conseguiu permissão para reencarnar como filho dos médicos Roberto e Yolanda. Desta forma, meu jovem, nada mais impede que você se recolha ao setor que o preparará para uma nova encarnação. O número 18 do capítulo 11 do livro A Gênese informa o seguinte: quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é senão uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço, sob influência do princípio vital material do germe. Marcelo fez uma pequena pausa antes de concluir seu pensamento. Portanto, meu caro Roberto, de acordo com as informações contidas na doutrina espírita, você precisa preparar-se convenientemente para que não haja problemas em sua reencarnação. Os jovens ouviam as informações de Marcelo com atenção. Rosa Maria abraçou fortemente o irmão Roberto e disse-lhe chorando: Meu querido, tenha fé em Deus e em Jesus, pois eles jamais nos abandonarão. Vou ficar mais um tempo no quarto anexo, aprendendo e ajudando voluntariamente a minha amiga Juliana. Porém, em breve, também voltarei à terra. A moça ficou em pé, acenando, enquanto o irmão caminhava rumo ao setor da reencarnação, acompanhado por Marcelo. Certo dia, Yolanda chegou em casa bastante cansada e se deitou um pouco antes de tomar um banho para o jantar, com o marido, como era o costume de ambos. De repente ela viu em sua mente uma moça muito bonita sorrindo para ela enquanto falava: Mamãe, sabemos do amor que você sempre teve por nós. Portanto, se for da sua vontade, prepare-se para receber Roberto. Ele está voltando. Não tenha medo e confie em Deus, porque tudo depende dele. Não se esqueça disso. Yolanda levou um choque, abriu os olhos e começou a andar pelo quarto pensando: Eu estou sonhando? Mas não é possível. Eu vi perfeitamente a minha filha falando comigo. Despiu-se e foi para o banheiro, onde ficou um bom tempo deixando a água escorrer pelo seu corpo, enquanto pensava naquela moça que aparecera em sua tela mental. Quando o Dr. Roberto chegou, encontrou a esposa sentada numa cadeira da antessala da suíte, com um livro nas mãos. Era fácil perceber que a sua mente estava bem distante dali. Ele a beijou, dizendo: Olá, querida. A mulher respondeu ao cumprimento e continuou pensativa, como se não houvesse ninguém no quarto. O que aconteceu, amor? Perguntou o homem, despindo-se para tomar uma ducha. Estou achando você tão estranha, completou antes de entrar no banheiro. Enquanto tomava banho, o Dr. Roberto cantarolava uma modinha qualquer, sem começo nem fim,
comportamento próprio das pessoas que estão despreocupadas e até mesmo felizes. Ele gritou do banheiro: Yolanda, hoje eu estou muito feliz e eu não sei porquê. Aquele grito pareceu despertar a mulher. Ela levantou-se, entrou no banheiro perguntando: Não sabe mesmo por que está tão feliz assim? Será que aconteceu algo que você ainda não me contou? O homem fechou o chuveiro e a esposa apressou-se a enxugá-lo. Ele olhou para ela e disse apaixonado: Criatura, como você é linda! Em que estava pensando quando eu cheguei? Em nada, mas eu tenho uma novidade para lhe contar. Que novidade é essa, Yolanda? A mulher contou-lhe o que acontecera na íntegra. Ambos caminharam em direção ao quarto e sentaram-se na cama. O médico ficou meditando sobre a visão que a mulher havia tido. Levantou-se, procurou uma roupa leve para vestir e pensou: será que a Yolanda está pressentindo alguma coisa? Voltou-se para ela e perguntou: O que você acha disso, querida? Que o processo da reencarnação de Robertinho no mundo corporal vai começar. O homem arregalou os olhos, demonstrando surpresa, e perguntou ansioso: Quando? Hoje. O que lhe dá tanta certeza disso? Intuição de mulher. O famoso médico sentou-se na cama e começou a chorar disfarçadamente, mas Yolanda logo percebeu e começou a enxugar-lhe as lágrimas. Ela abraçou o marido e carinhosamente perguntou em seu ouvido: Por que você está chorando, meu amor? De felicidade, Yolanda. Sou muito feliz. Roberto, você sempre foi e será o homem da minha vida. O homem começou a acariciá-la, enquanto a mulher o abraçava, misturando lágrimas e risos de felicidade. No momento em que isso acontecia, Dr. Marcelo estava na porta do quarto, do lado de fora, junto com duas assistentes. Ele disse a elas com preocupação: Preparem Roberto imediatamente. Não vai dar para esperar o tempo que combinamos. As assistentes sorriram. Dr. Marcelo perguntou ironicamente: Por que vocês estão rindo? O amor é lindo, doutor. O médico espiritual ficou entregue aos seus pensamentos por alguns segundos e uma nuvem de tristeza enevoou seus olhos. Então ele disse energicamente, como se quisesse esconder os seus sentimentos: Vamos trabalhar, não podemos perder essa oportunidade. Tudo já está preparado, doutor. Dr. Marcelo e suas assistentes viram, então, um clarão imperceptível ao olho humano. Ele adentrou o quarto com suas enfermeiras, levando nos braços algo indefinível. Dois espíritos, de grande elevação moral, surgiram repentinamente e assumiram a direção do trabalho que seria realizado naquele momento: a reencarnação de Roberto. Após uma operação bastante complicada, enquanto os cônjuges dormiam, um dos espíritos iluminados levou as mãos para o alto e disse: Seja feita a sua vontade, Pai de todas as criaturas. O outro colocou a mão no ombro do Dr. Marcelo e falou sorrindo: O nosso querido irmão já está ligado aos pais, principalmente a sua mãe Yolanda. Ambos abraçaram o médico espiritual e as suas assistentes e foram desaparecendo aos poucos. Dr. Marcelo convidou suas assistentes e retiraram-se do ambiente, voltando para a colônia espiritual. O casal acordou e Yolanda acariciou o marido e perguntou: Querido, você percebeu algum movimento estranho em nosso quarto? Não, Yolanda. Cuidado, você está acreditando demais nessas coisas de espiritismo. Foi você que me ensinou. O médico levantou-se rindo e disse: Não ponha a culpa em mim de suas loucuras. Sou um homem da ciência. Yolanda abraçou o marido rindo e disse: O nosso filho Roberto já está conosco. Vamos tomar muito cuidado de agora em diante. O médico segurou os ombros da mulher e perguntou sério: O que lhe dá tanta certeza disso, meu amor? Intuição de mulher. Vamos jantar. Seu mal deve ser fome. Vocês homens não acreditam nas mulheres,
mas prepare-se para receber seu filho daqui 9 meses. O homem olhou para Yolanda e pensou: acho que Yolanda está impressionada demais com os nossos estudos sobre o espiritismo. No dia seguinte, Ellen estava em casa cuidando de Albertinho, que já completara 5 meses e era o tesouro daquele lar. Tudo girava em torno do menino. A empregada de Ellen apareceu na sala em que ela brincava com a criança e disse: Doutora, a doutora Yolanda quer falar com a senhora ao telefone. Passe-me o telefone, por favor. Alô? Yolanda, aqui é Ellen. Ellen, você está sumida. É que agora não tenho mais tempo para nada, minha querida. Eu sei, me disseram que você não larga Alberto um instante sequer. Claro, Yolanda. Não vou mais facilitar com esse moleque. Dessa vez ele não desencarna antes do tempo. Querida, você continua acreditando firmemente que Albertinho é o seu filho que desencarnou junto com os meus? Não tenho a menor dúvida disso. Imagine que ele não larga uma bola vermelha que o meu filho adorava quando criança. Você não está exagerando, Ellen? De jeito nenhum. Tenho certeza absoluta de que Albertinho de hoje é o meu filho de ontem. Qual a opinião de Marcondes? A mesma que a minha. Ele está até se desligando profissionalmente de algumas clínicas para poder dedicar-se mais ao filho. Ellen, posso fazer umas perguntas rápidas? Pois não, querida. Se eu puder ser útil, pode contar comigo. Quando engravidou, antes de fazer o teste e de todos aqueles protocolos de nós médicos, já conhecemos bem. Você já tinha certeza de que esperava um bebê? Yolanda, me recordo que na noite em que eu concebi Albertinho, eu me senti diferente e algo me dizia que eu estava grávida. Eu não falei nada para o Marcondes, com medo de que ele me interpretasse mal ou mesmo que eu estivesse enganada. Por que você me pergunta isso? Porque eu tenho certeza de que estou grávida. Meus parabéns, minha amiga. Você já fez todos os exames? Aí é que está o problema. Como, Yolanda? Eu não estou entendendo. Somente ontem, no início da noite, é que eu tive essa certeza. Ah, então você fez um teste de farmácia? Não foi isso, amiga. Ontem, após o relacionamento sexual com Roberto, eu tive certeza de que engravidei. Ellen ficou calada e depois falou: É possível, Yolanda. Você disse é possível? Em que você se baseia, minha amiga? Na intuição. Isso também aconteceu comigo. E você sabe que toda mulher tem um sexto sentido, não sabe? Você me tirou um peso, Ellen. Eu pensei que eu estivesse ficando maluca. Logo que terminamos de nos amar, eu senti muito forte essa convicção de que eu havia engravidado. Mas não se esqueça, Yolanda, de que nós somos médicos e devemos ter cuidado com esse sexto sentido, para não nos decepcionarmos no futuro. Obrigada, querida, vou desligar, estou falando do meu consultório e acaba de chegar o meu paciente. Enquanto isso, na colônia espiritual estavam reunidos os médicos Marcelo, Ângelo, Neto, Carlos e os amigos Tomás e Juliana. A moça estava bastante alegre, causando admiração nos companheiros. Juliana, podemos saber o motivo dessa alegria? Perguntou Marcelo. Eu estou feliz porque Roberto conseguiu uma nova reencarnação, exatamente do jeito que ele desejava, como filho do Dr. Roberto e da doutora Yolanda. Minha alegria também se deve ao fato de eu ter resolvido aceitar uma nova existência. Sei que vou sofrer bastante, mas eu tenho que arriscar. Eu já fiquei muito tempo estacionada sem progredir. Os amigos levantaram-se e abraçaram a moça, desejando-lhe felicidades e parabenizando-a pela acertada decisão. Você já tem em vista quem vão ser seus pais? Perguntou Tomás. Ainda não, mas eu estou pensando fortemente em uma pessoa que foi uma criada de estimação da minha última existência.
a única pela qual eu tive certo carinho, a meu modo, tendo em vista que eu não deixava que nada de mal acontecesse a ela. Podemos saber quem é essa criatura de Deus? Perguntou Marcelo. Uma moça que eu descobri quando fui ajudar a resgatar o pessoal que desencarnou naquele acidente. Todos ficaram em silêncio e ao mesmo tempo curiosos para saber quem era aquela pessoa que Juliana havia reencontrado encarnada na Terra. Tomás pegou a mão da supervisora e disse: Você me traiu, Juliana. Eu não estou sabendo disso. Por que se acha traído, Tomás? Ora, eu conheço todos os detalhes da sua última encarnação e não sabia da existência dessa pessoa. Juliana baixou a cabeça e falou pausadamente. Na verdade, meus amigos, eu precisava confirmar se realmente a pessoa que conheci na Terra era ela. Após algumas pesquisas, confirmei que a minha velha escrava Satu é a nossa querida e dócil Lúcia Maria, irmã do nosso Edson. Há um fato muito importante que prova seu amor por mim. Ela sacrificou a própria vida para me salvar, por ocasião da guerra de famílias, da qual vocês já tomaram conhecimento. Você tem certeza de que ela a aceitará como filha? Perguntou o Dr. Neto. Ainda não tenho certeza de nada. Não fiz nenhum contato para certificar-me de que ela poderá receber-me como filha. O que me deixa insegura é o fato de ela estar noiva de um rapaz que dificilmente me aceitará como filha, e eu nem posso lhe tirar a razão. Tomás abraçou a colega pelos ombros e disse sorrindo: Lute para não deixar escapar essa oportunidade de conseguir uma nova existência através de Lúcia Maria, pois tudo indica que ela é a única saída, pelo menos por enquanto. Além disso, Lúcia Maria é uma ótima intérprete entre os dois mundos, o visível e o invisível, o que muito contribuirá para você vencer a sua reencarnação, disse Ângelo. Caso reencarne como filha de Lúcia Maria, você estará mais perto de outras pessoas que poderão ajudá-la, opinou o amigo Tomás. Dr. Carlos levantou-se e falou sorrindo. Bem, meus amigos, estamos felizes, porque a nossa irmã Juliana predispôs-se a reencarnar e já tem em vista alguém que poderá aceitá-la como filha. Dr. Marcelo anuiu com um gesto de cabeça e completou o raciocínio do colega. Agora vamos falar sobre o assunto que nos trouxe a essa reunião. Todos se ajeitaram nas cadeiras e, compenetrados, colocaram-se a postos para discutir a pauta da reunião. Dr. Marcelo fitou os amigos com seu olhar de cientista do mundo espiritual e em seguida começou a falar. Meus irmãos, conseguimos paz para a maioria dos nossos candidatos a uma nova existência. Alguns já reencarnaram e outros estão encaminhados para os próximos dias. O médico ficou olhando através de uma ampla janela que se abria à sua frente, para um belíssimo jardim. Todos notaram que o supervisor do terceiro anexo estava triste. Juliana aproximou-se do médico e, com seu jeito meigo, comentou: Meu querido Marcelo, parece-me que você está triste. É verdade, Juliana. Estou assim porque não encontramos pessoas encarnadas dispostas a aceitar o restante dos nossos companheiros como filhos. Qual a sua opinião a respeito disso? Perguntou Tomás. Meu caro Tomás, há vários motivos, e o pior deles é que as famílias estão se preparando para receber em seus lares apenas 2 filhos, alegando que a situação está difícil e ainda são incentivados pelos estudiosos em demografia, que afirmam que a Terra poderá, no futuro bem próximo, ter problemas de superpopulação. Os participantes da pequena reunião ficaram em silêncio. Isso é falta de fé na providência divina, disse Dr. Ângelo. Há muitas coisas mais preocupantes no planeta Terra do que o controle da natalidade. Você acha isso desnecessário? Perguntou Tomás. Não do ponto de vista de uma boa organização dos povos encarnados na Terra.
Então, qual é a sua opinião? O médico foi até a janela e ficou observando por um longo tempo a paisagem que se abria lá fora, mostrando que a suprema inteligência do universo não esquece os mínimos detalhes para suprir o homem e fazê-lo feliz. Ele contemplava aquele belíssimo jardim, repleto de plantas e flores que forneciam alimentos aos pássaros, que em voos sincronizados conseguiam beber na fonte a água que jorrava límpida e cristalina. O quadro se completava com a luz refletida pelo astro-rei, enquanto o ar soprava conduzindo vida para todas as criaturas de Deus. Ele deixou a janela, sentando-se em seu lugar na reunião, e disse: Nosso querido irmão Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores na questão 687, no capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? E a resposta foi: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro na natureza não pode julgar a harmonia do conjunto, completou o Dr. Marcelo. Então, meus queridos irmãos, o que está nos faltando? Perguntou Juliana. Não houve resposta por parte dos colegas. Juliana observou o semblante deles, principalmente o de Marcelo, e ela mesma respondeu: Dr. Marcelo, já encontramos a solução para esse problema. O supervisor do terceiro anexo fitou admirada a amiga e indagou curioso: Você pode explicar-se melhor, Juliana? Preste atenção na resposta dos espíritos superiores à questão de O Livro dos Espíritos sobre o assunto superpopulação. Nossa irmã tem razão. Senhores, comentou sorrindo o Dr. Neto. Todos baixaram a cabeça, talvez com vergonha de ter censurado o trabalho do Criador. Ninguém havia se lembrado de que todos tinham visto a questão em pauta na reunião, senão por um canto no quadro da natureza. Aguardem, a história continua.